Olá, seja bem-vindo ao canal Viva Mais SC e hoje a gente está aqui para falar sobre fisioterapia especializada. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a Sinara, ela que é fisioterapeuta, especializada. E agora a gente vai conhecer um pouquinho dela. Olá, Sinara, seja bem-vinda ao canal Viva Mais SC. Oi, Francine, obrigada. Agradeço o convite por vir falar nesse assunto, que é o meu trabalho do dia a dia e poder tirar as dúvidas, dos pacientes, que têm dor, que sofrem todos os dias com limitações e dores. Então, Sinara, conta pra gente quem é a Sinara. Então, eu sou Sinara Maier Wensky, eu trabalho em Armazém, lá foi a primeira clínica que a gente montou e eu trabalho também em Tubarão. Trabalho com fisioterapia especializada, através de método Mackenzie, que é conhecido como MDT também, e também a osteopatia. Eu fiz também outros cursos, que foi o de RPG, um curso que trabalha com postura, reeducação de postura. Trabalhei também muito tempo com a parte neurológica, com o método Bobat, com integração sensorial, mas hoje a gente foca mais em relação ao paciente que busca tratamento das dores musculoesqueléticas. Paciente que tem dores, paciente que tem limitações, paciente que sente algum desconforto em alguns membros. Então, para a gente começar a falar, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tipo de fisioterapia especializada. E eu queria começar fazendo uma pergunta para ti, o que seria a osteopatia? Então, a osteopatia, ela faz parte da fisioterapia. Ela é uma técnica da fisioterapia. Como é que ela funciona? A osteopatia, ela visa fazer o quê? Uma avaliação minuciosa do paciente, tentando buscar o quê? A causa da dor do paciente. O que está causando a dor, E desde que essa dor, ela tenha um fundo mecânico, Porque se a causa da dor do paciente tiver um fundo reumático, por exemplo, esse paciente, ele não é indicado para osteopatia. Agora, se o paciente tiver a causa da dor como uma disfunção mecânica, uma obstrução, uma limitação, algum tipo de rigidez, que for de fundo articular ou se for um fundo neural, esse paciente está indicado para osteopatia ou para MDT ou uma outra técnica de especialidade dentro da fisioterapia. Bacana. Então, assim, e quais são as principais, já que falou ali na questão reumatismo, não faz a questão da osteopatia, Não, porque daí o paciente que tem dor de fundo reumático, ele geralmente tende a tratar mais com medicamento, atividade física global, pilates, caminhada, hidroterapia, A osteopatia, ela vai buscar sempre tentar trazer de volta a disfunção de uma articulação que está obstruída. Certo. Tu poderia citar, então, algumas condições clínicas que a osteopatia trata? Sim, dores, por exemplo, nos ombros, dor no joelho, dor de coluna. Para paciente que fala assim, Sinara, olha, eu não tô com dor, mas o meu braço ele levanta só até aqui, eu não consigo mais amarrar o meu sutiã, eu não consigo coçar minhas costas, então dá para ver que ele tem uma obstrução aqui. Aí, às vezes, esse paciente, ele já foi no médico, ele já tomou medicação, ele já fez, de repente, até uma infiltração, ele já tentou algumas formas de tratamento e ele não teve resultado. Então, esse paciente, dá para a gente fazer uma avaliação bem detalhada dessa articulação, das estruturas vizinhas, do ombro em relação à cervical, uma costela, uma escápula, ver se mecanicamente todos esses membros estão funcionando bem para devolver a função para aquele ombro. Certo. E vamos falar um pouquinho então da tua técnica, Como já tu falou aí que tu faz a manipulação, Conta pra gente como é que é a técnica, assim. Como que ela é feita? Como ela é feita. Então, a avaliação, como eu falei, é sempre a base do tratamento, sempre está, a chave do tratamento, ela está numa boa avaliação, Dependendo do que for, o resultado que for dado, a gente vai escolher a técnica ideal. No caso, para cada tipo de paciente. Para cada tipo de paciente e para cada tipo de dor. Tem paciente que eu preciso fazer uma manobra manipulativa, tem paciente que eu preciso fazer uma mobilização neural, de repente ir lá mobilizar aquele nervo, tem paciente que eu preciso mobilizar uma articulação, tem paciente que eu preciso soltar o tecido. Quando eu falo tudo isso, eu estou falando de uma forma manual. Quando eu falo eu soltar, é eu fazer técnicas manuais no paciente. Eu ir lá realmente mexer naquela estrutura, mexer naquele ombro e tentar devolver a função para ele. Essa é uma forma de tratar. Mas tem uma outra forma que a gente pode usar também, que é através de exercício.
Porque muitos casos, às vezes, eles não precisam de muitos exercícios. Eles precisam de um exercício específico. Um exercício que vai devolver a função. Que no caso da Francine, né, como paciente aqui ela também. foi paciente, ela acabou conhecendo, então a Francine não precisava de muitos exercícios, ela precisou de um só. Um exercício que fazia o quê? Desbloqueava aquela articulação que ela tinha, aquele segmento que ela tinha afetado. E ela fazendo, ela devolvendo essa função, ela mobilizando aquele segmento várias vezes ao dia, ela conseguia resolver o problema dela. Isso. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas antes de a gente entrar nesse assunto do meu caso, que a gente vai trazer como exemplo aqui, eu queria saber se esse método pode ser feito para qualquer faixa etária. A criança, por exemplo, que às vezes sofreu alguma queda e sentiu uma dor, ou a pessoa, até o idoso, né, que às vezes está aí com uma idade mais avançada. Uhum. A osteopatia e o MDT e o método Mackenzie, ele pode ser usado em quase todas as faixas etárias, desde que a pessoa consiga falar o que ela sente. Porque a dor e a limitação, ela é o nosso guia, entendeu? Então a gente precisa que o paciente diga, olha, nesse movimento, eu vou usar o ombro como exemplo, esse movimento aqui dói, agora esse movimento para abrir aqui não dói. Então eu preciso dessa resposta. Então a partir do momento que a criança consiga conversar e falar, já dá para fazer o método, certo? O paciente, ele vai no consultório do ortopedista, por exemplo, e aí ele sai de lá com tratamento. Dentro desse tratamento, o médico escreve a prescrição de fisioterapia. Como a gente está falando aqui sobre fisioterapia especializada, então eu queria explicar um pouquinho isso para quem está nos assistindo, se a fisioterapia é tudo igual ou ela é diferenciada? Não, a fisioterapia não é tudo igual. Eu costumo falar sempre isso para os pacientes. Eu sempre digo assim, olha, às vezes você vai numa farmácia e toma uma medicação. Aquele remédio não te tem efeito. O que você faz? Vai lá e compra um outro medicamento e testa. Não tem efeito. Conversa com outro farmacêutico, conversa com o médico e vai trocando. As pessoas dão possibilidades, às vezes, para o médico ou para o farmacêutico trocar várias vezes o medicamento até acertar. E a fisioterapia, eu vejo que as pessoas, elas fazem um tipo de fisioterapia. Se elas não têm um efeito desejado, elas falam assim, ó, eu fiz fisioterapia e não teve resultado. Mas a fisioterapia não é tudo igual. Não é todas as técnicas iguais e nem todos os profissionais iguais, né? Então como é que funciona para vocês escolherem a fisioterapia adequada para aquele paciente? Então, geralmente quando o paciente ele vai no médico e o médico prescreve uma fisioterapia convencional, né? Às vezes o paciente chega aqui no consultório, eu pego muito isso todos os dias, o paciente vem para ser atendido pelo convênio. Aí ele entra numa parte de fisioterapia convencional. O que é a fisioterapia convencional? É fisioterapia baseada em alongamento, fortalecimento, exercícios e de repente algum tipo de eletroterapia, algum aparelho para aliviar ou desinflamar a dor do paciente. Essa é a fisioterapia convencional. Essa fisioterapia que a gente está conversando aqui é uma fisioterapia específica, especializada. Geralmente o paciente quando chega nesse tipo de físio é porque ele já tentou muita coisa. Então nessa físio a gente vai fazer essa avaliação e vai tentar descobrir mais por quê, o que está acontecendo nesse ombro aqui que não acontece naquele direito. O porquê que o ombro esquerdo, como exemplo, por que o ombro esquerdo dói e o direito não dói? Deve ter alguma disfunção mecânica desse lado que está ocorrendo que no outro lado não ocorre. Então a gente vai mais a fundo da dor, a gente vai descobrir lá a raiz da dor. A gente não vai tentar tratar superficialmente, a gente vai tratar ela de uma forma mais profunda. Então vamos dar um exemplo assim. A fisioterapia convencional, ela é mais indicada, vamos supor, em questões pós-operatórias. Pós-operatórias ela é muito indicada. De repente até paciente assim, que tem algum tipo de contusão, pós-operatório, paciente às vezes que tem algum tipo de doença musculoesquelética um pouco mais aguda, que precisa baixar aquele quadro bem álgico, que precisa de uns cuidados diários, exercícios de forma ampla. Todos esses pacientes vão ter bons resultados com fisioterapia convencional. Agora, quando o paciente tem uma dor persistente, que não resolve com nada, que já tentou muitas técnicas, ele não deve desistir da fisioterapia. Eu já fiz 20, eu já fiz 30 sessões, por convênio eu não melhoro, então a fisioterapia não dá certo para mim. Não, tem que tentar. Existem outros tipos de fisioterapia, existem outras formas de tratar a dor, existem outras formas de olhar para o problema,
né, do paciente. Então, e agora a gente vai entrar no meu caso, né, que eu recebi o diagnóstico de cervicalgia devido à discopatia de protrusão. Bom, esse é o nome científico. Agora, Nara vai explicar um pouquinho como foi o meu problema, né, e como é que a gente chegou no melhor. A Francine chegou para mim, ela até esteve aqui na clínica, fez a fisioterapia convencional, ela não teve um bom resultado com a fisioterapia, não que ela não teve um bom resultado, ela estava melhorando, só que ela estava melhorando de uma forma muito lenta, progressiva, mas ela estava melhorando de forma lenta, junto com medicação. E no final da fisioterapia dela, eu fui reavaliada, disse, Francine, dá para ficar 100% dessa dor, essa dor não te pertence. Dá pra gente descobrir da onde que tá vindo, onde é que é o teu desajuste, onde é que tá a tua obstrução, que a gente pode resolver isso aí, tu vai ficar muito boa dessa tua dor. E daí a gente começou a fazer uma avaliação nela e a gente viu que ela tinha alguns tipos de limitações, né, em relação à cervical que irradiavam pro braço dela. Então a gente tratou com técnicas de osteopatia, que eu tive que usar a parte manual para soltar essas estruturas, e também passei para ela um exercício específico, que eu consegui dar para ela essa ferramenta que ela pode levar para casa, porque dela não precisa ficar dependente da clínica em vir todos os dias fazer uma sessão. Então ela fazia uma sessão uma vez por semana comigo, a gente fez quantas sessões? Assim, umas 4 sessões a gente resolveu o caso dela. Né? Então isso eu acho bem interessante nesse método que a gente usa, é que eu consigo te dar algumas formas de tratamento para te levar para casa e tu vai fazendo o teu exercício lá na tua casa. E eu vou te vendo o quê? Uma vez por semana. Toda semana que tu vem com uma história para mim. Sinara, tá melhor para puxar o cinto de segurança. Sinara, eu tô conseguindo trabalhar hoje 2 horas direto sem dor. Eu tô dormindo melhor. Porém, para pegar um peso, eu ainda tô sentindo um pouquinho. Então eu pego aquela referência que ficou, eu vou lá ajustar o teu exercício, vou ver como que ele está sendo feito, né? Pra gente ajustar aquilo ali, tu voltar para casa e a gente dar o segundo passo do tratamento e a cada semana tu vai melhorando mais. A cada semana tu vai melhorando mais. Isso, então eu achei bem importante trazer esse tema pra gente conversar sobre a fisioterapia especializada, justamente porque eu passei por essa situação e eu gostaria de compartilhar com você que está assistindo, que está aí com dor em casa, já tentou a fisioterapia e não conseguiu melhora, e tem sim uma outra alternativa para você ter uma qualidade de vida ainda melhor. E aí, também quero compartilhar que eu tive tratamento com a Sinara numa primeira situação, fiquei boa assim, 1 ano sem sentir dor nenhuma. Foi. E foi depois de 1 ano, daí claro, o meu trabalho, tudo que eu faço, esse esforço repetitivo, eu voltei a sentir, só que não foi de uma forma tão intensa como da primeira. E aí, automaticamente, eu já comecei a fazer o exercício um pouco em casa, mas ainda um pouco insegura, eu já voltei na Sinara. Sinara, voltou de novo. Aí eu não passei pela fisioterapia convencional, eu já fui nela e ela já começou a me tratar novamente, onde eu já tive uma melhora ainda melhor do que na primeira vez que eu estive aqui. Sim, porque daí assim, eu já te conhecia, eu já estava conhecendo a tua coluna, eu já estava conhecendo a tua dor, eu já sabia o que te deu resultado da última vez, né? Sempre quando o paciente ele volta para mim numa segunda vez ou uma terceira vez com outro problema, eu já tenho um conhecimento sobre o paciente, né? Não existe um problema igual ao outro. Todo problema, todo paciente é uma história e ele é diferente. Tem paciente que às vezes para resolver o caso eu preciso colocar um pouquinho de força. Tem paciente que não dá de colocar força, tem que ser um exercício muito suave, que também tem um efeito muito bom, né? Como eu falei para a Francine, foi até o caso da Francine, né? É uma estrutura que não aceita nada de carga, é uma estrutura que tem que ser exercícios lentos e muito leves, e mesmo assim ela consegue chegar à reabilitação total, ficar 100% sem dor. Isso aí. Eu sempre falo, eu acho legal falar isso porque assim, todo mundo acha que exercício é tudo igual, né? Eu vou entrar na internet, vou ver um exercício bom para minha ciática, né? Mas assim, a gente precisa do paciente porque nem todo remédio dá para todo paciente, como nem todo exercício dá para o mesmo problema. Tu tem que fazer o quê? Tu tem que testar. O corpo humano é diferente, né, um do outro. É totalmente diferente. Então assim, não existe uma receita de bolo. A gente tem que testar e ver. Como eu falei, tem paciente que às vezes a gente tem que colocar um pouquinho de pressão no exercício e tem paciente que tem que tirar a pressão. Então, a diferença do exercício, do remédio e do veneno é a dosagem. Isso serve para a medicação como serve para o exercício também.
A Francine teve um dia que ela me mandou uma mensagem e falou assim, Sinara, eu comecei a fazer e tem alguma coisa de errado. Eu disse, Francine, tira a força, faz mais leve, faz o exercício, troca a postura, em vez de fazer sentada, faz deitada. Foi um ajuste de pressão e a Francine começou a melhorar. Foi mesmo. E aí agora, gente, eu queria que tu mostrasse, como tu me explicou, a questão ali da hérnia, né? No meu caso foi uma hérnia, né? Uma protrusão discal. Uma hérnia cervical. E aí eu queria que tu mostrasse, como tu me explicou, como é que é o trabalho para fazer para a hérnia entrar. A pecinha? A pecinha. Tem uma pecinha, Não, porque a senhora vai explicar um pouquinho para vocês como é que é o trabalho. Não sei se dá para ver bem. Então, a Francine tinha uma protrusão discal, né? A gente tem uma estrutura aqui de uma forma bem grosseiramente falando, né? O osso, o disco, o osso e o plexo passando aqui atrás, que é o nervo, né? Então, a Francine tinha uma protrusão, né? Que essa protrusão acabava o quê? Encostando na raiz nervosa, vou mostrar mais pertinho aqui assim, ó, acabava encostando um pouquinho ali na raiz nervosa e acabava irritando aquele nervo dela, irritando em um lado da cervical. Então, ela tentou tratar isso desinflamando com uma forma química, né? Que quando a gente tenta desinflamar, a gente toma medicação, é uma forma química, é tomar aquela medicação e ver se vai desinflamar. Ela não teve um sucesso, né? Não melhorou bem. Então, a outra forma que ela fez foi fisioterapia, onde ela mexia nessa estrutura de forma mecânica, mas de uma forma mais geral, né? E quando a gente entrou com fisioterapia específica, o que a gente fez? A gente tentou buscar nela um exercício onde a gente podia trabalhar com essa estrutura, onde a gente conseguiria fazer algum tipo de pressão para a gente tentar retroceder um pouquinho esse disco, para fazer com que esse disco não incomodasse tanto essa raiz, para deixar essa raiz respirar, para deixar essa raiz mais solta. E tentando 1, 2, 3, vários exercícios, a gente achou um exercício para ela e disse, Nara, esse exercício a minha dor alivia e o meu pescoço solta. Então a gente começou a trabalhar em cima daquilo ali, ela começou a fazer exercícios em casa, a gente fazia as manobras aqui para fazer as liberações e ela só foi melhorando. Então agora eu gostaria, né, Sinara, que deixasse uma mensagem aí, mas a gente vai demonstrar também antes como é feito. A gente consegue demonstrar? Algumas técnicas sim, conseguimos sim. A gente vai se preparar aqui para mostrar para vocês essa técnica, um pouquinho de como ela é realizada. Aguarda um pouquinho aí. Aqui eu vou mostrar uma manobra de extensão torácica que a gente usa bastante para tratar dor até de ombro, dores cervicais, né? O paciente fica sentado, a gente faz uma extensão guiada, né? O paciente volta. Essa manobra bem efetiva, bem simples de fazer, mas ela feita na intensidade, no ritmo certo, na região necessária, é um exercício muito potente. Ó. Vou demonstrar uma técnica aqui, que é uma técnica que eu uso bastante, que é uma técnica para fazer uma liberação de primeira costela, né? A primeira costela tem uma relação muito íntima, tanto com o ombro como com a cervical, né? Ó. O paciente solta bem o peso e eu consigo mobilizar, eu consigo sentir a primeira costela dela aqui, ó. Nessa mesma posição, se eu quiser tratar já a cervical dela, eu pegar um nível na cervical, pode ser o nível que a paciente tenha protrusão, onde ela tem algum tipo de disfunção, eu posso pegar aquele nível, ó, eu posso mobilizar. Nessa mesma posição, se eu quiser no final fazer uma manipulação, fazer um thrust, também poderia fazer, que não é o caso aqui, só para demonstrar, mas essa é uma manobra que é bem utilizada. Agora eu vou fazer uma manobra cervical, eu posso tanto manipular, como eu posso mobilizar a articulação da paciente, depende de como o paciente prefere. Tem paciente que não gosta de ser manipulado, não tem problema, a gente pode fazer o tratamento sem manipulação. E tem paciente que gosta do thrust, gosta da manipulação, sente uma liberação momentânea, né, que é o caso da paciente aqui em questão. Deixa bem soltinho por mim, solta bem, relaxa. Isso. São técnicas simples, são rápidas. Isso, agora eu vou fazer uma manobra nela que eu uso bastante às vezes para lesão de costela, né? Paciente que tem dor nessa região torácica, dor para respirar, sente que tem alguma coisa travada aqui na torácica, na costela, eu uso bastante essa manobra. Às vezes até para tratar a própria torácica. O paciente relaxa, pode deixar bem soltinho, ó. Nessa posição aqui eu posso tanto manipular o paciente, como eu posso mobilizar ele, ó.
Eu mobilizo aquele segmento em questão que eu preciso tratar. Então, gente, para encerrar o nosso vídeo, agora eu vou perguntar aqui para a Sinara, como é que se faz para fazer essa fisioterapia? Precisa de pedido médico? Não precisa de pedido médico. É só ligar para a clínica, marcar uma avaliação. É interessante trazer os exames, porque para a gente chegar num diagnóstico funcional final, eu preciso do quê? Eu preciso ouvir a história do paciente, eu preciso testar o paciente e ver o exame de imagem. Fechando as 3 coisas, a gente consegue dar um prognóstico ao paciente de quantas sessões ele vai precisar, se o caso dele é indicado para esse tipo de técnica ou não, a gente consegue dar uma avaliação finalizada, assim. E agora, então, aonde você atende? A gente falou de telefone, clínica, aonde você atende? Então, eu atendo em Armazém, na Clinivida, tá? E atendo aqui em Tubarão, na Unifísio, que é uma clínica de fisioterapia que fica ao lado da Hortimagem, ao lado do Laboratório Santa Catarina. Então, gente, depois a gente vai colocar aqui embaixo, no lugar do vídeo, o telefone para contato, para você poder ligar para a clínica e agendar o seu horário. Mais uma vez, Sinara, quero te agradecer por ter disponibilizado o teu tempo para trazer esse conteúdo para o pessoal aqui. Eu que agradeço a oportunidade de poder divulgar, né, para tentar ajudar mais pessoas, né, e que as pessoas possam, às vezes, buscar mais o fundo, a causa da dor, né, e não desistir do tratamento, não achar que eu vou ter que me acostumar com essa dor pro resto da minha vida, que minha dor não tem cura, porque eu já tentei isso, tentei aquilo. Eu acho que sempre dá para buscar uma técnica a mais, um profissional a mais, para tentar resolver e viver uma vida sem dor, né, com qualidade de vida. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.